Olá, galera do sétimo ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de História, onde hoje nós iremos falar um pouco sobre a formação da monarquia espanhola e portuguesa. E aí a gente vai entender que com a aliança, formada entre a burguesia e os reis na Europa, houve o quê? Houve, além do apoio da Igreja Católica, cada estado ele passou a se organizar de acordo com as suas características. Visando essas concepções, foram concepções também filosóficas que elaboraram teoria para organizar um novo tipo de governo. Esse novo tipo de governo a gente foi chamando isso de absolutismo, ou seja, o rei ele teria poderes incontestáveis, E a Igreja Católica ela teria a participação direta. A participação da Igreja Católica seria direta na organização política, como exemplo, Portugal, Espanha e Inglaterra. Lá em Portugal, na Espanha e na Inglaterra, a Igreja Católica ela tinha essa participação totalmente direta. Aí a gente vai entender que França, Portugal e Espanha também tiveram a formação dos estados, onde estava ligado com o quê? Com o expansionismo árabe, que esse expansionismo árabe, fez com que também a Igreja Católica tivesse também essa participação dentro desses movimentos políticos. E aí a gente vai entender, a partir desse contexto, que os cristãos e os muçulmanos, por muitas e muitas vezes, minha gente, eles também deram, um início, tiveram também a iniciativa de realizar conflitos e guerras. Isso se agravou bastante, ainda mais quando a Igreja Católica ela passou a financiar as cruzadas. Quando a Igreja Católica passou a financiar as cruzadas, na tentativa, porque elas queriam que era tentar recuperar as terras sagradas. A igreja porque tinha a vontade de recuperar essas terras que para elas era considerada sagrada naquele momento. E aí vem um processo que a gente chamou de processo da formação da monarquia. Esse processo da formação da monarquia foi um processo inglês e teve também uma relação direta com a unificação francesa. Eles se unificaram. A Inglaterra se unificou com a França. E com a Guerra dos 100 Anos, houve aí, nesse momento, a guerra que foi chamada de Guerra dos 100 Anos. Com isso, houve a chamada Carta Magna. A Carta Magna, ela tinha uma função. A função dela era delimitar o poder do rei, ou seja, diminuir este poder. Sendo assim, foram estabelecidas também duas câmeras. Uma câmara foi chamada de Lordes e a outra câmara foi chamada de Câmara dos Comuns. E para vocês, meus amores, ficou uma atividade bem legal lá na plataforma.